Olha, a gente inicia esse bloco do Jornal 96 já entrevistando o deputado estadual Coronel Azevedo, que é o presidente da CPI da Arena das Dunas. Bom dia, deputado. Bom dia, Diógenes Dantas. Bom dia a todos os seus ouvintes da 96. Desde já agradeço o convite para poder falar e tratar sobre a CPI da Arena das Dunas. Agora é para valer? Teremos investigação até o final, nesse caso da Arena das Dunas? Deveria ter sido desde o início. Eu creio que não foi correta a decisão de interromper, mas respeitamos. Foi uma decisão do plenário da Assembleia, inclusive levada à Justiça, né? Eu discordei dessa interrupção e já era para nós termos concluído essa investigação, a tarefa do Parlamento Potiguar. Mas, depois de tudo que aconteceu, estamos retomando os trabalhos, né? Adotamos já as providências de substituição dos deputados que se ausentaram do Parlamento, como o deputado Santo Pimentel e o deputado Alisson Bezerra, e reiniciamos nessa terça os trabalhos da CPI. O deputado Sandro, que inclusive era o autor, né, dessa CPI da Arena das Dunas, foi cassado e teve que ser substituído. E o outro, questão de eleição, né? E os novos integrantes são o deputado Kleber e o deputado subtenente Eliabe. E se junta aí ao time que já tinha o Tomba Farias, a deputada Isolda, que é a relatora, e o senhor, que é o presidente da comissão. Esse é o grupo que investiga. Para o nosso ouvinte entender, coronel, qual é o objeto da CPI da Arena das Dunas? Apurar possíveis irregularidades no contrato firmado entre o governo do Estado e o consórcio Arena das Dunas. Houve uma auditoria da Control, que teria indicado um possível sobrepreço pago através dos cofres públicos a este consórcio, e indicaria um prejuízo já superior a 100 milhões de reais dos pagamentos realizados. Isso depois da construção, né? Para ficar bem claro, essa investigação não é em cima da obra, não. É em cima da manutenção, da exploração dos serviços, desde o funcionamento da CPI da Arena das Dunas, né? Exatamente. Essa auditoria foi realizada pela Control recentemente. No atual governo está à frente o doutor Pedro Lopes. Pedro Lopes. E dos pagamentos já realizados, somaria mais de 100 milhões. E observando o período total do contrato, esse prejuízo poderia chegar até 421 milhões de reais aos cofres do poder público, os cofres do dinheiro do povo, vamos dizer assim. E é sobre isso que o Parlamento se debruça. Vamos buscar a verdade dos fatos, um trabalho com muita serenidade, sem nenhum pré-julgamento, né? Estamos em busca de informações, documentos, se for o caso, vamos ouvir pessoas e, ao final, colocar, como já colocamos, esse assunto importantíssimo na agenda pública. Veja, Diógenes, que desde aquela época, até a abertura da CPI, o Ministério Público ainda não havia ingressado com qualquer ação. Depois que o Parlamento, a Assembleia Legislativa, abriu a CPI e começaram as discussões, à vista dos documentos já produzidos, tanto pela Control quanto pelo Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público ingressou com uma ação também para apurar. Então, é mais um órgão fiscalizador buscando apurar a verdade dos fatos. Deputado Coronel Azevedo, o que é que vai ser o forte desta comissão? A análise dos documentos ou a tomada de depoimentos? Eu creio que, sobretudo, a análise de documentos. Vamos saber como se deu essa contratação, o que determinou os preços, como chegou-se a esses preços, por que foram pagos. O consórcio Arena também administra o espaço Arena e o governo é sócio desse espaço. Então, vamos analisar se os pagamentos, se os balanços financeiros mensais, porque o Estado paga e deveria e deve reduzir aquilo que o consórcio tira de lucro da exploração desse espaço. Se isso foi feito de acordo com o contrato, né, também recebemos já a defesa do consórcio, que nós oficiamos ao consórcio para que oferecesse sua defesa prévia, foi interrompido os trabalhos. Na terça-feira, na retomada, nós já determinamos, né, como presidente, que seja compartilhado com todos os membros as informações coletadas, já vimos oficiado alguns órgãos públicos, e sempre, quando houver interesse, preservando o sigilo da investigação, até que a gente possa tomar as medidas finais, se for o caso, ouvir pessoas, e para que a gente possa apurar a verdade dos fatos, né? O Estado tem muita dificuldade em todas as áreas,
O recurso público é muito escasso e nós precisamos fazer mais com menos. Esse é o desafio da administração pública no Brasil. Deputado Coronel Azevedo, eu lhe pergunto, já há uma programação de depoimentos ou os senhores estão trabalhando aí nos novos? O regimento prevê, Diógenes, que governo e oposição ocupe alternadamente presidência e relatoria. Então, como nós temos 2 deputados que compõem a base do governo, que é o deputado Kleber e a deputada Isolda, e os 3, né, estão no outro polo, a relatoria deveria caber ou a Kleber ou a Isolda. Então, nessa terça-feira, nós fizemos a indicação que vai por parte do presidente, mas, claro, a gente consulta os membros, né? E a deputada Isolda se predispôs a exercer o papel de relator. Então, até terça-feira, no grupo nós transitamos as informações, nós trabalhamos todos os dias. Estamos também requisitando assessores para assessorar o trabalho da comissão. Então, a própria deputada Isolda vai indicar os nomes. O deputado Santos já tinha nomes, né, apresentados. A comissão vai aprovar. Todas as decisões serão colegiadas, coletivas, né? Eu vou apenas dirigir os trabalhos, mas é tudo de maneira coletiva, entre os 5 membros. E vamos submeter à presença da Casa, para isso, sendo necessário, a Casa contratar e também convocar, requisitar do Tribunal de Contas e outros órgãos servidores para assessorar. Mas em termos de depoimento, ainda não tem lista de depoimentos, não? Ainda não. Nós estamos reordenando os autos, né, com essas modificações e com os documentos que chegaram durante a interrupção. O Dr. Washington Fontes está nos apoiando nessa tarefa, né? Determinamos que tudo seja juntado aos autos e que seja compartilhado para os 5 integrantes. E na terça-feira, às 15h30, nós teremos a reunião com tomada de decisão dos membros da CPI em relação à providência de assessoramento, requisição de novos documentos, ou, quem sabe, oitiva de pessoas. Deputado Coronel Azevedo, o senhor já apontou aí a possibilidade de prejuízos e que o objetivo é economia, mas eu lhe pergunto, o resultado dessa CPI vai ser talvez a revisão desse contrato do consórcio com o governo do Estado? Caso ao final se identifique que os valores não estão de acordo com a realidade, com certeza isso será submetido, quem sabe as próprias partes, né, possam entrar em acordo, ou então que seja necessário uma intervenção judicial, entregar toda essa documentação, essa apuração ao Ministério Público, à Justiça. O ideal seria, exemplo de outros países onde as partes, né, se reacertam, né, fazem um novo acerto, se reajustam ao contrato. Um ajustamento de conduta, como muito se fala, né, no âmbito do Ministério Público. Exatamente, né? De maneira mais rápida, mais célere. Caso exista algum indício, aqui não vai nenhum pré-julgamento, né? Isso tudo parte do relatório da Control. Se tudo estiver correto, deverá continuar. Se tiver algum ajuste necessário, claro, nós iremos buscar que se faça isso perante os órgãos responsáveis. O senhor comunga da ideia de que a CPI da Arena das Dunas é a favor do governo, e no caso a CPI da Covid, que foi recentemente instalada ou ainda está em via de instalação, é contra o governo? O senhor comunga dessa ideia de que essa CPI ela tem um objetivo de favorecer o governo, a atual gestão? Não, eu discordo dessa perspectiva, né? No caso da CPI, de minha parte, há uma preocupação em havendo um sobrepreço, que nosso estado que não tem estradas, que a saúde é precária, a educação está na lanterninha do ensino remoto do Brasil, né? Infelizmente, a pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas colocou o Rio Grande do Norte numa situação deplorável. Em todas as áreas nós estamos muito mal. Então nós temos que recuperar o recurso público caso exista, né? Caso se identifique esse sobrepreço. No caso da CPI do Senado, aí sim é difícil, né? Uma pessoa não consegue nem depor. Está aí o caso dos respiradores, 50 milhões de prejuízos pelo consórcio. Mas eu falei da Nordeste. CPI local aqui. Pois a CPI local não começou ainda. Nós temos que perguntar ao governo Fátima por que ela impediu, manobrou para o início da CPI da Covid, né? Ok. Então os trabalhos, tem sessão, o senhor disse que todos os dias vocês formaram um grupo, então já estão deliberando algumas coisas, mas como é que vai ser a programação de sessões? As sessões ordinárias, vamos dizer assim, da CPI serão às terças-feiras, às 15h30. E aí transmissão ao vivo da TV Assembleia e redes sociais.
E as extraordinárias, a critério da CPI, poderemos convocar a CPI, né, para trabalhar qualquer dia, fazer oitivas, ou inclusive fazer inspeções e visitar. E dizendo, Diógenes, como você muito bem estava comentando aqui no intervalo sobre o prazo da CPI, o regimento anterior previa que na definição, na instalação da CPI, seria definido o prazo. Então, foi definido 60 dias, prorrogáveis por mais 30. O novo regimento, recém-atualizado da Assembleia, prevê que as CPIs têm 120 dias de prazo, prorrogáveis por mais 60 dias. Então, vamos buscar... 60 mais 60 se for o caso de prorrogação, né? Antes, quando ela foi criada, era 60 dias, prorrogáveis por mais 30. Certo. E agora o novo regimento da Casa definiu 60... que as CPIs têm 120 dias, prorrogáveis por mais 60. Ah, sim. Então, 120 mais 60. A gente, então, mais 50%. Até 180 dias. Tá mas a gente né, pretende terminar o quanto antes, né? E entregar essa documentação aos órgãos responsáveis. E a sociedade, sobretudo, é para isso que o parlamento está cumprindo a sua missão constitucional. E, sem dúvida, quando o trabalho avançar, nós vamos conversar de novo, inclusive na próxima entrevista, com certeza você vai trazer alguns resultados para a gente aqui no Jornal 96. Obrigado, deputado Coronel Azevedo, por sua entrevista aqui no Jornal 96. Obrigado, e hoje mandar um abraço para minha filha, Lala. Adora a musiquinha do Jornal 96. Porta de árvore se abrindo. Vambora. Qual o nome dela? Laís. Lala, coisa boa. Continue acompanhando o Jornal 96 e cantando a musiquinha. Obrigado, Coronel. Obrigado, Diógenes.